Que alegria estar com você mais uma vez aqui no Ponto de Partida. Estamos começando mais uma temporada de estudos e tem gente que está conosco já há muito tempo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Esse é o seu programa de estudos da Bíblia na TV. E hoje nós temos um tema muito prático e interessante, uma vida transformada pela educação cristã. Qual é a importância da educação cristã na formação de um indivíduo, do ser humano? Nós vamos estudar isso à luz da Palavra de Deus. E se você deseja estudar com a gente, deseja tirar uma dúvida, dar alguma sugestão de tema, entre lá no nosso Instagram, Adventistas ASP. Será um prazer conversar contigo também. Agora, a sua Bíblia já está com você aí, sim ou não? Pegue sua Bíblia, não sei se você tem no celular ou quem sabe o livro físico, mas pegue a sua Bíblia porque nós vamos começar a partir de agora o estudo da Palavra de Deus. Antes, porém, vamos orar juntos, pedindo a bênção dele para esse momento? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque temos a chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é maravilhosa e ela fala a respeito de todos os aspectos importantes para a nossa vida. Ela revela a Tua vontade e é por isso que nós queremos estudá-la a partir de agora e que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendê-la. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Ponto de Partida começando por aqui. Que alegria começar mais uma manhã de domingo com você. Se acomode aí no sofá porque hoje o tema está super interessante. Nós vamos falar sobre a educação cristã. E eu tenho dois convidados muito especiais para conversar aqui com a gente. Temos a presença aqui do pastor Roberto Ruéfero, que teve a vida e o ministério moldados pela educação cristã, não é mesmo, pastor Roberto? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jordana. Estamos começando, mais uma temporada e realmente a minha vida mesmo teve muita educação cristã, não tem como negar isso, né? Que maravilha. Eu quero apresentar para você agora, nesse início de temporada, uma nova convidada que está aqui conosco e ela é uma educadora apaixonada, com mais de 37 anos de experiência na educação. Professora Neide Cupa, seja muito bem-vinda aqui ao Ponto de Partida. Prazer é meu, Jordana, de estar aqui contribuindo com essa história da educação e da educação cristã, que faz tanta diferença, na vida dos jovens, dos adolescentes e das crianças. Muito bem. E olha, programa começando, nova temporada, e eu não posso deixar de falar para você da nossa revista do Ponto de Partida. É isso mesmo, agora o nosso programa tem uma revista, um guia de estudos e pode ser seu gratuitamente. Bacana, né? Então prepara o seu celular aí, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo agora, aqui na telinha da sua TV. Você vai cair no link onde você pode mandar os seus dados, seu endereço, para a nossa equipe que vai estar respondendo você e enviando pelo correio esse material até a sua casa. Que bacana, né? Agora você pode aprofundar os assuntos que nós abordamos aqui no nosso programa de forma muito mais completa, tendo as referências bíblicas, tendo as explicações, as ilustrações de forma muito mais completa. E é com muita alegria que nós presenteamos você, nosso amigo telespectador, que nos assiste, que nos acompanha aqui. Vamos lá então, gente? Falando da educação cristã, a gente sabe que ela é muito diferente da educação tradicional, a gente diria assim. Mas em todo o setor de educação a gente vê muitos desafios. São muitos, não dá nem para enumerar todos. Mas, professora Neide, eu queria que a senhora enumerasse pelo menos alguns desses grandes desafios que existem hoje, porque nós vemos um embate muitas vezes, a família delegando para a escola aquilo que é papel dela, a escola apontando que o papel é da família. A gente muitas vezes vive uma guerra aí de narrativas nesse setor da educação também. Enumera para a gente quais são os principais desafios da educação. Como você falou, Jordana, existem muitos desafios, realmente. Consigo elencar aqui para conversarmos, para termos essa conversa inicial, 3 que eu vejo assim são importantes e primordiais para nós estarmos trabalhando em relação à educação dos nossos alunos. Um que é bem primordial e tem sido muito falado também em rede social, tem sido divulgado pelos psicólogos, as famílias têm enfrentado esse problema também, são os estímulos externos que os nossos alunos enfrentam. Principalmente o que está envolvido nas distrações que eles sofrem, do estímulo digital.
A era digital para eles tem trazido grandes transtornos e o aluno ele recebe tantos estímulos com esse contato das redes sociais, da tela, excesso de tela, que quando ele chega na escola, ele não consegue ter uma concentração e isso traz um comportamento inadequado e, inclusive, o processo de aprendizagem ele fica comprometido. Até porque com tanto estímulo, fica difícil para o professor competir com tudo Com isso. certeza, é uma competição. E a aula se torna chata, né? Você usou essa palavra correta, fica uma competição e ele quer usar o celular, ele quer interagir com o celular e ele não pode, e isso traz um transtorno muito grande realmente para a sala de aula. E a gente percebe, professora, que hoje em dia é muito difícil a criança ter tempo para o tédio, né? E o tédio, ele é o prelúdio da criatividade. Com certeza. Né? E quando esse momento não existe na vida da criança, ela precisa estar sempre com alguma coisa muito estimulante acontecendo, né? Uma lousa, né? Com um canetão. Um canetão. Ali. É difícil, a fala né? do professor. Acaba sendo monótono para a criança, Com certeza. Né? Nem sempre atinge, né, a expectativa que o aluno chega dentro da sala de aula. Que o cérebro constante recebendo aquele estímulo, ele chega na sala de aula querendo aquele estímulo constante. Não vai ter. E aí a intenção do aluno é o quê? Eu vou me distrair com alguma coisa. Sim. E quer ficar mexendo no celular e hoje realmente fica inviável nós termos essa interação dele em sala de aula. Eu acho muito produtivo esse assunto, professora, porque hoje a gente vê muitos pais se debatendo com essas questões e os resultados, né, desses excessos, e muitos acabam rotulando o próprio filho com transtornos como o TDAH e outros. Isso mesmo. Mas será que isso realmente está vindo da mente dele? Ou será que está vindo de algum hábito, né? Na sala de aula isso fica muito evidente mais para vocês, né? Ou excesso de estímulos também, Exatamente. né? O excesso, porque outro problema que a gente pode elencar também é o aumento das questões emocionais dos nossos alunos. Nós estamos enfrentando alunos constantemente, enfrentando essa dificuldade, alunos constantemente com crise de ansiedade. E a pandemia intensificou muito esse quadro também, pós-pandemia, né? Isso veio um volume grandioso assim dentro para a escola. E isso traz para a gente, nós que não somos da área da saúde, somos da área da educação, nós não conseguimos atender o nosso aluno na medida que ele precisa, na necessidade que ele precisa. Porque ele vem com crise de ansiedade, ele vem com crises emocionais e como atender esse aluno dentro da escola? E nós precisamos estar ali para o aprendizado, para essa caminhada pedagógica do aluno, né? E a gente percebe cada vez mais, né, Pastor Roberto, que isso é uma construção, né? A educação, ela precisa ser uma construção tanto da família, né, quanto da escola. As duas precisam andar de mãos dadas, né? Mas o senhor sempre foi um bom aluno, pastor? Conta pra gente. Eu sempre tive boas notas. Mas eu praticamente fui criado na educação adventista, né? Eu lá desde o pré, uma escola pequena na cidade de Votuporanga, até a 8ª série, na época que é o 9º ano hoje, né? Eu estudei na educação adventista. Depois eu fui para o estado, não tinha ali, na minha época ali não tinha o ensino, que é hoje ensino médio, né? Eu posso dizer para você, Jordana, que eu sou um fruto mesmo da educação adventista, da paciência e do amor dos professores, né? Eu era uma criança bem quieta, e olha que não tinha estímulo na minha época, imagine, mas eu já era uma criança bem quieta, mas eu tive professores que me amaram, professoras queridas que ficaram no meu coração. Eu lembro de duas aqui, da professora Arlete, no meu 2º ano, né? Ali no comecinho, ali, criancinha ainda. Eu havia perdido meu pai, estava passando por algumas crises e ela foi uma bênção na escola para mim. Eu mantive contato com ela durante muitos anos até ela descansar. O marido dela era o diretor da escola, o professor Leão, também um homem querido. A professora Lígia Zukovski, que também descansou no período da pandemia, mas me desafiava a eu ter notas melhores. Eu me lembro que ela dizia assim, que eu não poderia ser um aluno mediano, né? Que não era aceitável que eu fosse um aluno mediano. Ela me desafiava, criava desafios. Ser melhor, né? Então, assim, a escola era parte da minha vida mesmo ali, né? Naquele período, uma escola que ficou no meu coração, com professores queridos. Eu lembrei de outro professor, agora o professor Franceli, que me deu aula de geografia e por causa dele, inclusive, eu até fiz 1 ano e meio de geografia numa faculdade.
Então são professores que marcam a gente, porque eram professores amorosos, eram professores cristãos. Eles não estavam ali só para passar matéria, né? Eles estavam ali realmente para ajudar a formar um caráter. Então... Marcou, né, pastor? Muito, Eu vejo que né? o senhor ficou emocionado e o que me chamou a atenção, professora Neide, na fala do pastor Roberto, é que ele nominou um a um, né? É difícil a gente lembrar do nome completo de um professor, mas aquele professor que nos marcou a gente lembra com carinho. Mas é interessante que o pastor Roberto lembrou de mais de um, né? Se emocionou, inclusive. Isso prova realmente, né, professora, que o aprendizado ele passa pela afetividade, né? Com certeza. É necessário esse carinho e esse amor que vem de Cristo, né? Que a educação cristã proporciona, ela faz andar a segunda milha, ter mais paciência, né? E realmente faz toda a diferença. Até hoje, grandes profissionais, eles têm histórias que marcaram com os professores. Sempre tem um professor que fez a diferença na vida dele, porque a educação ela é desafiadora, como a gente já falou, mas quando o professor tem esse olhar e fala, nossa, aquele aluno ali, tem algo naquele aluno, eu poderia atender aquele aluno de uma forma diferente. Então, quando o professor tem esse olhar, ele alcança assim como o pastor sentiu, alcançado também por alguns professores. Isso faz toda a diferença na educação. Até hoje, independente de que década, de que ano que estamos, a modernidade que existe, não importa. O amor sempre vai fazer a diferença dentro da educação. Olha que maravilha. Eu imagino que nesses 37 anos que a senhora tem de educação, deve ter muitas histórias também de alunos que te marcaram. Com certeza. De histórias de superação, Muitas. né? De investimentos educativos que foram feitos ali, que tiveram lindos retornos, não é mesmo? A senhora lembra de algum em especial que a senhora poderia citar? Posso lembrar, sim. Eu me lembro do Renatinho. Eu chamava de Renatinho. Ele tinha muitas dificuldades. Inclusive, quando eu fui alfabetizadora, esse menino, ele não conseguia levantar se caísse o lápis no chão. Ele tinha uma dificuldade muito grande, um nervosismo nele, uma timidez. Eu escutava ele chorar, assim, choramingando. Eu já sabia, o Renatinho, aconteceu alguma coisa com ele. E como eu era alfabetizadora, a gente pegava na mão, né? Pegava na mão, ensinava lápis ali, letra por letra, desenho por desenho, porque você desenha a letra com seus alunos. Então, eu me lembro que eu sentava com ele, baixava com ele e juntava com ele. Falava, querido, vamos juntar? Vamos com a prof? Vamos comigo. E eu começava com ele, juntava os materiais, organizava. E aquele menino foi desenvolvendo tanto que ele se tornou um professor. Olha só. Então, eu consigo ver esse retorno de dizer assim, foi bom, porque eu poderia ter deixado ele chorar e dizer, deixa esse menino, ele vai crescer sozinho, a vida vai ensinar, Ele não é precisa verdade? aprender a ser forte, Precisa, né? precisa ser forte, a vida tem que ensinar, mas não, quando a gente tem esse olhar, e por isso que é bom, hoje eu estou diretora, né? Hoje eu estou diretora, mas eu passei por muito tempo como professora e olhar o aluno, esse desenvolvimento dele, inclusive emocional, porque você vê o desenvolvimento físico, acadêmico, mas esse desenvolvimento emocional também, superando os limites deles, é muito bom. Isso faz toda a diferença e traz um orgulho para a gente também. Muito bem. Pastor Roéfero, a educação adventista foi tão importante para o senhor que hoje os seus filhos também estudam na instituição adventista, correto? Correto. Eles só não estudariam numa escola adventista se não tivesse mesmo por perto, porque se tivesse, eles iam estudar. Uma educação cristã, uma escola adventista. Eu até digo o seguinte, supondo que a educação adventista fosse mais fraca em termos acadêmicos do que outra, ainda assim, meus filhos estudariam na escola adventista. Não é, viu? Mais fraca, tá? Não é. É uma educação de qualidade, academicamente. Mas ainda que fosse mais fraca, eu preferia eles numa escola adventista. Eu me lembro que a escola adventista teve muitos slogans ao longo dos anos. Quando eu era criança, era educação integral, que era para educar corpo, física e mente, né? A mente, o físico, o espírito, integral, todas as coisas. Mas teve uma que eu acho que foi marcante, que é educando para a eternidade. Na escola adventista, ela não educa só para esse mundo aqui, ela educa para a vida eterna. Então, é isso que eu quero para os meus filhos, né? Eu quero para os meus filhos uma educação que sim, ensine eles aqui nesse mundo, os prepare para um vestibular, para terem uma boa profissão, para se prepararem para a vida, mas eu quero que a educação os ensine a se preparar para a vida eterna. Ou seja, o senhor e a sua família, pelo que eu percebo aqui, né, tem valores cristãos. Sim.
esses valores cristãos que vocês têm em casa, eles são continuados na escola. A escola não fala diferente do que vocês ensinam em casa, do que os pais ensinam em casa. É verdade. Não é isso, professora Neide? Isso faz muita diferença, não é mesmo? Eu sempre falo para os pais que procuram educação adventista, eu falo para eles, vocês são cristãos. Família cristã precisa procurar uma educação cristã, porque é uma continuidade. Do que se ensina Você em vai casa, dar uma exato. continuidade. Olha que bonito você em casa sentar com seu filho e falar, vamos orar pelo alimento? E na escola, antes do lanche, o que as professoras fazem? Vamos orar pelo alimento? Lá na escola a gente tem, com as crianças, até os grandes, até os alunos do ensino médio fazem posição para a oração. É uma chamadinha que eles fazem que a gente nem precisa, às vezes, cantar essa fala com eles. Eles mesmos fazem posição para oração, porque é uma coisa da reverência, mas assim, é o meu momento de falar com Deus. Seja na hora do alimento, seja na hora de iniciar as nossas aulas, todas as aulas nós iniciamos assim. Por quê? Nós entendemos que a educação com valores, ela faz toda a diferença. Com certeza. Esses valores, eles desenvolvem nos nossos alunos um cidadão diferente. Um cidadão que ele, além de ele ser respeitado, ele dá o respeito, ele olha para o outro com respeito. Então, esses valores que nós trabalhamos dentro da educação adventista, ela soma com a família que é cristã. É por isso que eu falo para os pais que procuram a educação adventista, vocês são cristãos, é aqui que seu filho precisa estar, para que a gente possa unir as forças, unir as nossas mãos para a formação de caráter, para o caráter do seu filho. Exatamente, olha, bem importante esse ponto. Professora, a senhora citou aqui o momento da refeição, onde vocês procuram fazer uma oração para agradecer por aquele alimento, para reconhecer de quem veio aquele alimento. Mas que outras situações existem dentro da escola adventista que a senhora poderia contar aqui para a gente, para quem não conhece tentar entender um pouquinho como é que funciona no dia a dia, no início de cada aula? Vocês têm alguma prática cristã? Os valores de cidadania que vocês trabalham. A gente sabe que a educação adventista ela tem muitas ações sociais, que a escola não se limita aos muros, né, do prédio escolar, mas que ela vai além, envolvendo esses alunos no amor ao próximo, no cuidado com o próximo e tudo mais. A senhora poderia citar para a gente algumas situações que ocorrem dentro de uma escola adventista no dia a dia? Posso sim. Nós trabalhamos valores, como nós estávamos falando aqui, que desenvolvem essa cidadania do nosso aluno, o olhar ao próximo, o atender o outro, né? Então, nós estamos, por exemplo, agora com uma campanha solidária na escola. Como eu posso atender o outro estando numa escola onde aparentemente o nosso aluno tem praticamente tudo? Ele vem com seu carro para a escola, ele é atendido numa escola, numa educação particular, mas e aí, como atender o outro? Então, nós trazemos também para dentro da escola algumas situações que ele possa vivenciar, onde eu posso ajudar. Nós estamos com a campanha de inverno, né? Então, eles estão ali numa gincana. É uma gincana interativa na escola, é uma gincana que traz também situações pedagógicas para eles, porque eles somam pontos, eles trabalham em equipe, eles trabalham em conjunto, mas para arrecadar, por exemplo, agora os materiais, alimentos e roupas para o inverno. As pessoas têm muita necessidade e muitas vezes nós temos em casa coisas que sobram mesmo, que ficam no armário quanto tempo? E os nossos alunos podem olhar o outro e dizer, eu posso ajudar, eu tenho como ajudar. E isso nós trabalhamos onde? Nós temos na escola, nós chamamos de celebras, né? Chamamos de celebras, aulas especiais, onde os nossos alunos, eles entendem o que é ser um cidadão e entender as necessidades do outro, como eu posso servir. Nós entendemos e trabalhamos isso tanto com as famílias, com os nossos alunos, que os nossos alunos podem servir, ser servidores para a sociedade em questão, as necessidades que se apresentam, né? Então, dessa forma, nós trabalhamos com eles. E nós trabalhamos, então, formando essas gerações, formando gerações que olhem o outro com respeito, olhem o outro e digam, eu consigo ajudar, eu posso ajudar. E de que forma? Entre ele, entre o amigo, e muitas vezes eles não percebem, e nós trabalhando essas situações nos celebras, o nosso aluno ele tem necessidade dentro da própria sala. E ele pode parar e pensar, nossa, eu posso ajudar inclusive o meu amigo que está aqui do meu lado. Uma necessidade emocional, uma necessidade física, uma necessidade material, e ele pode também estar ajudando. E é interessante porque eles
eles atuam, eles trabalham ativamente, né? Com certeza. É uma tarefa que eles levam para casa, mas eles mesmos se envolvem. Isso mesmo. Vão atrás e proporcionam isso. E isso tem a ver com empatia, né? Com certeza. E é algo que falta tanto no nosso mundo hoje, né, pastor Roberto? A gente vê aqui, a professora Neide citou alguns valores importantes trabalhados na educação adventista. Mas uma pergunta que não quer calar, pastor. A educação cristã, a Bíblia, ela também contribui para o desenvolvimento cognitivo? Claro que sim, né? O próprio livro de Provérbios aqui, olha, no capítulo 4 e o versículo 5, diz assim, olha, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças da palavra da minha boca, nem delas te apartes. Quem está falando isso aqui é Deus como Pai, né? Que nós devemos buscar o conhecimento que vem de Deus. Jesus diz para amar a Deus com toda a força e com todo o seu entendimento. Então, o crescimento físico, mental, né, intelectual e o crescimento espiritual, eles andam juntos. E é na Bíblia, no conhecimento da Bíblia, na busca pelo conhecimento bíblico, que nós podemos nos desenvolver muito acima da média, né? E é por isso que a escola adventista é interessante também, porque ela mantém uma classe de Bíblia, né, professor? Com certeza. Com professores ali, com pastores formados. Os meus filhos amam os pastores da escola deles lá, passou alguns e todos que passam lá, eles têm um carinho muito especial. Os pastores estão lá à disposição dos alunos para ajudá-los, para aconselhá-los. Eu acho isso interessante, pastor, o senhor tocou na parte do aconselhamento. Muitas vezes aquilo que o aluno não abre para o pai, para a mãe em casa, é o que ele procura o próprio pastor escolar para colocar, pedindo algum conselho sobre alguma situação da vida. Isso ajuda muito a família também, né, prof? Sim, eles sentem uma confiança muito grande no pastor, até porque os pastores são jovens também. E os pastores que trabalham dentro da rede educacional adventista, eles conseguem ter esse olhar, eles têm uma linguagem diferente com eles, porque eles são joviais, então eles conseguem olhar, ver o desenvolvimento e ver as necessidades dos nossos alunos. Ou seja, o aluno se identifica, né? Se identifica. Mas eu acho importante, prof, a gente está chegando na parte final aqui do programa, destacar a educação adventista no sentido histórico. Quantos anos a educação adventista está no Brasil, por exemplo? Há quantos anos ela existe? Ela é uma escola que nasceu ontem? Ela tem uma história, não tem? Ela tem uma história. E aqui no Paraná, quantas unidades de ensino a gente tem? Olha, nós trabalhamos no Brasil já há mais de 120 anos. Então, estamos aí num histórico muito bonito da educação adventista, onde a primeira escola do Brasil, ela foi instalada aqui, em Curitiba. Né? O CCA Ou Bom seja, Retiro é uma rede consolidada, é isso né? mesmo, é uma rede... das maiores redes educacionais do mundo, Exatamente, né? exatamente. Então, aqui em Curitiba nós temos praticamente mais de 15 unidades. Só na parte sul, onde nós estamos trabalhando aqui, são 9 unidades. Então, nós temos aí mais de 15 unidades distribuídas em no Paraná, são mais, né? No Paraná são mais, mas em Curitiba, pelo menos umas 15 unidades. Mas, professora... Para acrescentar mais informação, nós temos no mundo hoje 9.419 instituições de ensino adventistas, entre escolas, faculdades, universidades. Sim. São mais de 2 milhões de matrículas feitas por ano nas instituições adventistas. Da educação infantil ao ensino superior, né, pastor? É o maior sistema educacional protestante do mundo. Olha que bacana, É isso mesmo. E, professora, para a gente finalizar aqui, só quem é rico pode estudar na educação adventista? Como é que faz, professora? Se não tem condições, se não tem recursos, mas tem um sonho no coração de matricular o filho em uma escola que tem esses valores cristãos e que dá continuidade àquilo de bom que se aprende em casa. Essa palavra, o sonho, né? É tão bom a gente ir atrás. Tantas famílias sonham com a educação adventista, sonham com uma educação cristã e eles ficam às vezes quietinhos com aquele sonho dentro de casa e não procuram. Eu vou dizer para vocês assim, você que está aí nos ouvindo, a educação adventista ela não é elitista. Ela trabalha com várias famílias, com vários tipos de famílias e nós atendemos todas as famílias, independente. Você precisa nos procurar, você precisa vir até a educação adventista. Traga para a gente qual o seu sonho. O seu sonho é ter o seu filho dentro de uma educação que corresponda com aquilo que você prega dentro da sua casa também? Então nos procure. Qual unidade fica próximo do seu lar? Venha até nós, conheça a nossa equipe, a equipe que pode atender
né, dentro da escola, perto da sua casa. Nós queremos desenvolver no seu filho não apenas a educação, a parte acadêmica, mas também ensinar o seu filho os princípios e valores daqueles que você trabalha dentro do seu lar. Muito bem, nós agradecemos aqui imensamente, professora Neide, por compartilhar sua vasta experiência na área da educação, né? Foi realmente um presente para nós aqui do Ponto de Partida. Pastor Roberto, é lindo ver o que a educação cristã fez na sua vida e como ela moldou o seu ministério e o que o senhor vivencia hoje e compartilha aqui com a gente. A gente percebe pelo seu tom, pela emoção que realmente marcou muito a sua vida. E olha, pode marcar a vida dos seus filhos também. Você precisa querer, como a professora Neide colocou aqui, precisa sonhar. Procure um colégio adventista mais perto da sua casa. Eu tenho certeza que você e sua família serão muito abençoados pela educação cristã. E olha, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. É sempre bom estar com você aqui na telinha da Band. E lembre, hein, nós temos um encontro marcado todo domingo às 8 da manhã aqui na Band, no Ponto de Partida. Um abraço para você e um ótimo domingo. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, especialmente se você é pai, se você é mãe, quem sabe algumas ideias, alguns insights de como educar o seu filho no caminho do Senhor, né? Para que ele cresça a semelhança de Jesus, em estatura, sabedoria e graça. Essa é a vontade de Deus e você sabe que o processo de educação segue ao longo da vida, na verdade? Não é algo que se restringe apenas à primeira infância, à juventude. A gente precisa ser educado constantemente e a palavra de Deus nos orienta nesse sentido. Antes de dar tchau para você, apenas um convite. Se você desejar nos visitar aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, dá um pulinho aqui, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no centro da cidade. Sempre domingos e quartas-feiras, às 19h30 ou sábado pela manhã. Combinado? Que Deus te abençoe e uma ótima semana. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.